Olá, muito boa tarde, o meu nome é Augusta Serrano e é com um enorme prazer, um enorme gosto que vos dou as boas-vindas a esta série especial de entrevistas. Sejam todos bem-vindos à participação da cidadania. Vamos levar a cabo uma série de entrevistas dedicadas a fortalecer o diálogo entre os municípios e também os cidadãos. O objetivo da Rádio Campanário é promover uma interação profunda e transparente com os autarcas alentejanos, abordando diretamente as necessidades e preocupações dos seus municípios. Hoje temos a honra de receber o Presidente da Câmara Municipal de Redondo, David Galego, que se junta a nós para discutirmos e, enfim, falarmos dos 2 primeiros anos do seu mandato, da sua equipa que lidera e também os impactos das suas ações e medidas no Concelho de Redondo. Presidente David Galego, muito obrigada por ter aceito o convite da Rádio Campanário, muito obrigada por ter vindo. Obrigado, Augusta, bom dia, boa tarde. Bem, Presidente, começamos por fazer já um balanço genérico daquilo que são estes 2 anos de mandato. Pedi-lhe então para refletir sobre estes 2 anos e, no fundo, como é que avalia o impacto e as mudanças que conseguiu implementar no seu Concelho? Na verdade, havia uma perspectiva muito importante da nossa parte de dar melhorias às condições de vida das pessoas. E isso hoje em dia é uma realidade. É uma realidade desde logo na capacidade que nós tivemos de implementar a gestão da cantina escolar com a gestão do município sobre essa cantina escolar, em vez de ser feita de forma autónoma por uma empresa de catering. Temos hoje em dia mais do dobro das refeições servidas nessa cantina escolar, com um investimento fortíssimo da parte do município, e esse dobro das refeições é tão importante num concelho como o nosso, porque de facto a qualidade daquilo que hoje oferecemos às nossas crianças e aos nossos jovens também se reflete nas suas famílias, no bem-estar das suas famílias. E por isso esta procura de facto aumentou bastante, porque acabamos por ter muitas das vezes uma refeição que é extraordinariamente importante e que nós hoje conseguimos ter uma qualidade extraordinária com a maioria dos produtos também locais, no apoio à economia local e nesse sentido fazer de facto aqui a circularidade deste apoio. É um sucesso a forma como tem funcionado, é hoje reconhecido por todos a qualidade desse apoio. E nesta área também avançamos já com a implementação das bolsas de estudo para o ensino superior. Que importância de facto tem isto para as nossas famílias? Nos dias que correm, poder atribuir, como atribuímos no ano passado, 26 mil euros em bolsas do ensino superior, é um benefício muito forte para as famílias que com menores rendimentos não deixam de conseguir cumprir o sonho de que os seus filhos, os seus netos, possam de facto continuar a sua aprendizagem. E isso para nós é de extraordinária relevância. Nesta área também dos apoios, melhorámos desde logo a comparticipação do cartão de reformado e pensionista para o dobro na área das próteses e também das consultas de especialidade. Duplicámos o valor do limite anual. Também ainda muito importante nesta área social e neste apoio também a forma como conseguimos alterar a tarifa social, não só a inclusão das famílias numerosas, mas também conseguimos abranger muito mais agregados familiares, porque deixámos de indexar ao indexante dos apoios sociais, na ordem dos 500 euros, para passar a indexar a comparticipação ao salário mínimo nacional, 820 euros. Isto, há uma margem muito maior que permite englobar muito mais famílias com esta tarifa social. São, de facto, benefícios muito importantes para o dia-a-dia das pessoas e das famílias. Mas não só nos apoios sociais focamos este trabalho de início. Temos uma perspectiva muito clara de que devemos oferecer qualidade e não quantidade na cultura, no turismo, no bem-estar. Já lá iremos, Sr. Presidente. Ainda aqui relativamente à cantina escolar, como disse que houve um esforço enorme financeiro por parte da autarquia, também ao cartão dos pensionistas, portanto, os itens que refere agora, estamos a falar de um acréscimo em termos financeiros para a autarquia relativamente àquele que era executado. Este esforço ronda entre as bolsas
a cantina escolar e os restantes valores dos apoios, um valor na ordem dos 150 e os 180 mil euros de acréscimo, de investimento que foi feito, que vai efetivamente para as famílias. Mas não foi só este. Dar-lhe um pequeno exemplo. No bem-estar das nossas pessoas, um investimento como fizemos também em colocar desfibrilhadores em equipamentos públicos, aqueles que são mais utilizados, também é um benefício para a população. Ainda bem que esperamos nós que nunca venham a ser utilizados, mas estão lá para esse bem-estar da população. Como também a atribuição de uma ambulância nova aos bombeiros voluntários, mais um serviço que se dá à população e que foi atribuída também com apoio da Câmara Municipal, aliás, com participação global da Câmara Municipal. E nesse aspecto, ainda no apoio, porque eu acho que este apoio indireto é extremamente importante, a criação da segunda unidade, a segunda equipa de intervenção permanente dos bombeiros, com mais 5 elementos, que é comparticipada a 25% em todos os seus custos salariais, a 50% em todos os seus custos salariais pela Câmara Municipal, é a forma de estarem mais pessoas ao serviço da população naquilo que é o seu bem-estar essencial. Estamos a falar da sua saúde e da emergência. Para dar um exemplo, entre as duas equipas de intervenção permanente, a Câmara assume 5 salários na globalidade para bombeiros estarem ao serviço da população. E isto é de facto relevante, isto é de facto bem-estar. É aquilo que muitas das vezes não se vê no dia-a-dia, mas é um investimento que está ao dispor da população e no dia que ele for necessário, felizmente está lá. Portanto, como dizia bem, portanto, estamos a falar de medidas na área social que, enfim, têm a repercussão no bem-estar dos seus municípios. Prometeu também, na altura, que se candidatou a este cargo de Presidente de Câmara com o seu executivo, que este mandato assentaria em 3 pilares, que teve, quer sociais, já falou em algumas, educacionais e também económicas. Já falou nos apoios ao idoso, e o Presidente David Galego troca sempre voltas nos guiões de qualquer jornalista, mas de qualquer das formas, pronto, já falou no apoio aos idosos, e enfim, crianças também, na questão das refeições escolares, mas também prometeu, na altura, melhores condições de habitação para as famílias, nomeadamente para aquelas famílias mais vulneráveis. E quando iniciou este mandato, já estava aprovado o Programa de Estratégia Local de Habitação no valor de 8 milhões. Agora, vamos falar... Não é correto. Não é correto. Corrija-me, sim, saberá melhor que eu. Quando nós iniciamos o mandato, não havia sequer a Estratégia Local de Habitação iniciado o seu estudo. Não havia nada. Uma folha em branco. Fomos nós que adjudicámos o serviço para fazer o estudo e a implementação do plano estratégico da Estratégia Local de Habitação. É no nosso mandato que se inicia, que se faz o levantamento das necessidades e se faz o acordo de colaboração com o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. Não havia... Acertei nos 8 milhões ou não? Acertou. Pronto, ótimo. O valor global são 12 milhões e meio, porque nós, dos 8 milhões e meio que é para a recuperação de 70 habitações por parte da Câmara Municipal, há depois um valor remanescente que pode ser utilizado também por iniciativas privadas e também pela Santa Casa da Misericórdia, que poderá, tal como nós fizemos, fazer um acordo com o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, no sentido de também poder recuperar algumas casas do seu parque habitacional. Mas o valor está correto e, de facto, foi aí que assentámos a nossa estratégia. Aliás, redirecionámos um bocadinho até aquilo que tínhamos pensado em termos de habitação, porque o esforço tem que recair todo nesta área da Estratégia Local de Habitação e na obtenção dos financiamentos para que o parque de habitação acessível efetivamente não só seja recuperado, mas também seja aumentado. E estamos já com os projetos de arquitetura em elaboração no nosso gabinete técnico. Eu já tive no bairro, que é o primeiro que será intervencionado, que é na zona dos pré-fabricados da Rua Fialho de Almeida. Já falei com todos os moradores, já expliquei o que é que terá que acontecer ali naquele local e que no futuro, apesar de alguns constrangimentos que naturalmente todas as obras vão sempre criar, eles ficarão em condições condignas que agora não têm.
portanto, e a questão que lhe tinha para colocar é como é que está a execução, enfim, deste programa, deste projeto. Neste momento, o esforço que estamos a fazer é para... estamos com os projetos de arquitetura. O esforço que estamos a fazer, assinámos o protocolo há alguns meses atrás, porque, como lhe digo, não tínhamos uma folha em branco, não tínhamos nada feito de estratégia local de habitação quando iniciámos o mandato, e agora estamos com os projetos de arquitetura em preparação no nosso gabinete técnico. Queremos entregar já alguns até final deste ano, não para o total do edificado, que são 70 habitações, e entregar até março, que é o outro prazo limite, o outro segundo cut-off, para poder entregar os restantes. Estamos convencidos que isso irá decorrer normalmente, sendo que o Gabinete de Arquitetura, felizmente, tem imensos projetos que estão também a ser elaborados, e todos eles, como sabemos, hoje em dia, com prazos muito apertados para nós podermos formalizar candidaturas às mais variadas áreas de intervenção. Este programa vai dar resposta, portanto, à questão da habitação no Redondo? Este programa não dará resposta a todas as necessidades de habitação, naturalmente, mas dará resposta àquelas que são as condições mais indignas de habitação. E isso, de facto, é relevante. Nós ainda temos lotes municipais também que podemos vender, mas temos que pensar a curto prazo em encontrar também um outro projeto de iniciativa municipal para a habitação. Não fizemos ainda, e não me parece também tenha existido já a necessidade de avançar com ele, porque estão pelo menos 3 projetos em análise na Câmara Municipal de loteamentos de iniciativa privada. E naturalmente, se nós damos, e estamos a fazer na estratégia local de habitação, um caminho de apoio à habitação mais acessível, depois também a iniciativa privada tem naturalmente o seu campo para poder fazer os seus projetos e avançar com os seus planos de loteamento e com outro tipo de iniciativa. E podem perfeitamente ser conjugadas estas duas opções de desenvolvimento a nível de parque habitacional. Queremos de facto mais. Temos a noção que precisamos ainda de mais, porque os investimentos turísticos que vão acontecer no concelho vão levar à necessidade de localmente alojar pessoas que vêm, alguns de fora, para morar no concelho e trabalharem nesses projetos. Naturalmente, há a dimensão da criação de postos de trabalho que vai acontecer, mas também há necessidade específica de competências técnicas para trabalhar nesses projetos. Temos no concelho uma grande parte da mão de obra disponível que pode de facto dar resposta a essas necessidades, mas também há sempre necessidade de pessoas que vêm de fora poder também ter o seu local para residir. Essa de facto é já uma preocupação que até já temos estado a discutir com alguns dos promotores, porque efetivamente será uma necessidade que vai acontecer a curto prazo. Os jovens e o apoio aos jovens foi uma outra, enfim, bandeira, nomeadamente naquilo que diz respeito à formação dos jovens, desde logo a aprendizagem de língua estrangeira, nomeadamente o inglês, a aprendizagem também nas novas tecnologias. Portanto, são 2 pilares que o Presidente sempre considerou que eram essenciais para eles, enfim, terem as oportunidades que o mundo de hoje oferece cada vez mais. Em 2021, teve também a Câmara Municipal de Redondo um orçamento que rondou, aliás, na altura, cerca de 11 milhões. Na altura foram investidos cerca de 5 milhões na questão da educação e nos jovens. Na altura o candidato achou pouco, achou que era curto. O que lhe queria perguntar é se já conseguiu aumentar esta verba dos 5 milhões nesta questão do apoio aos jovens, enfim, e à questão da educação. Augusto, esse número de 5 milhões para uma área apenas da juventude, obviamente não será um valor correto. Um orçamento de 11 milhões, 5 milhões de euros não seria um valor todo ele para... Nas pesquisas que encontramos, se calhar na altura... Não. Até porque se nós fizermos... vou-lhe dar um pequeno exemplo. Em despesa com salários,
a Câmara Municipal de Redondo tem mais de 50% do seu absorve. orçamento. Logo, naturalmente, o resto não poderia ser em alturas de em campanha, se calhar a coisa correu de outra forma. O valor pode ter sido diferente, pode ter sido muito diferente seguramente. Esse valor não seria o valor obviamente correto, porque basta fazer estas contas. Se nós temos mais na área 50%, de educação, falo na área de educação. Sim, na área de educação. E no apoio aos jovens. Nunca um município com a dimensão de qualquer um dos municípios aqui da nossa região faz 5 milhões de investimento nessa área. Aliás, então vamos saber quanto é que é. E o que é que foi feito, aliás, o que é que está a ser feito, quer na formação que na altura disse que era muito importante que os jovens tivessem, e também nestes apoios, quer nas bolsas, enfim, o que é que está, o que é que se tornou diferente daquilo que já estava a ser feito. Logo aquilo que lhe falei, de facto, neste pilar importante do apoio na questão da gestão da cantina escolar, que é um apoio fundamental para as famílias e para os jovens, e as bolsas de estudo que no mandato anterior chegavam a 2, 3 mil euros e que nós passámos para, neste momento, um valor final de 26 mil euros no último ano. Mas mais, passámos também a olhar para os jovens, não só com a questão financeira, mas também na primeira semana da juventude, com, de facto, esse nome e essa qualidade que foi realizada em 2022. E de facto que foi um sucesso, porque, e onde também, não só na parte lúdica, musical, mas também na possibilidade de dar espaço aos talentos que temos na nossa terra para irem ao palco, nas conferências que fizemos, na troca de experiências com os jovens de Redondo que estão também a trabalhar lá fora e que nos trazem a sua visão do mundo, e também nas áreas desportivas que associamos a isso. De facto, uma semana da juventude de enorme sucesso que fizemos em 2022, e que efetivamente foi também mais um pilar de apoio nessa visão que temos efetivamente para a juventude. Logo aqui, vamos a falar em pouco mais de um ano de mandato e estas 3 valências que são fundamentais. Aquilo que falou da língua inglesa, nós criámos já o regulamento, inclusive também abrimos inscrições, tivemos o programa aberto no ano passado, mas não tivemos as inscrições suficientes para poder avançar depois com a ação de formação. Eventualmente teremos que alargar não só aos jovens, mas a uma faixa etária um pouquinho acima, para efetivamente ter o número de inscrições suficientes para lançar essa iniciativa. Esse acelerador multilink que eu falei, que está regulamentado, que já está regulamentado, mas que efetivamente, depois de ser disponibilizado à população, não teve, eventualmente se calhar por nós não termos feito uma divulgação tão adequada quanto isso, mas que foi criado, que abrimos as inscrições e que não tivemos o número de inscrições, foram de facto muito reduzidas e não fazia sentido abrir naquela altura, mas está regulamentado. São estes passos que claramente estão a ser dados, e em tão pouco tempo, falamos aqui em 5 ou 6 benefícios que efetivamente os jovens conseguem neste momento percepcionar da nossa gestão destes pouco tempo de mandato. As associações, David Galego, portanto, na altura também me recordo de ter dito que não estavam concertadas os cadernos de atividades das associações e que as associações pediam regularmente, e vou dizer uma frase que é sua, uma palavra, que pediam apoios avulso, deixaram de os pedir. Os apoios continuam de facto a ser avulso. Nós já temos um regulamento, preparado. Neste momento temos um regulamento preparado, ainda não está aprovado, por isso ainda não podemos, dentro desse regulamento que existe, de facto, trabalhar nesse sentido, porque ele não está aprovado. Mas criámos o Gabinete de Associativismo e Juventude, criámos esse regulamento que será aprovado em breve, porque tem que ser feito um trabalho que estamos a fazer, que é conseguir perceber se o regulamento se adequa também às necessidades do associativismo e se de alguma forma não está
e eu acredito que não, e tenho feito essa análise de sensibilidade ao regulamento, que não vai prejudicar algumas associações que, imagina que recebiam 20 mil euros e passam a receber 10. Isso não pode acontecer. Temos que ter a capacidade de ter um regulamento que não prejudique o associativismo. Mas nós, ainda que mantendo de facto esses pedidos de análise mais avulso, temos prestado apoio muito significativo ao associativismo. Não só financeiramente, que os números são conhecidos todos, eles vão às reuniões de Câmara. Em 2022 foram apoios de um montante extraordinário. A maioria das associações, todas elas em 2022, recebeu mais dinheiro do que o histórico que tinha. Mas também na questão da logística dos transportes, do pagamento de faturas de energia, da disponibilização de espaços da Câmara Municipal, a logística dos transportes, que, não sendo um valor que se contabilize em apoio financeiro, é um apoio muitíssimo importante, que todos os dias faz com que durante a semana e ao fim de semana as nossas viaturas não tenham dias de descanso, porque efetivamente têm uma agenda muito preenchida em tudo o que é transportes do associativismo, desde o desporto, na parte do futebol, do handball, dos caminheiros, do trail, mas também nos nossos grupos musicais, dos cantadores, dos trovadores, das cantadeiras, dos escoteiros, das filarmónicas, do rancho folclórico. São transportes que nós asseguramos com toda a regularidade, aliás, todos os dias quase, a semana mais no transporte de treinos, mas fundamentalmente não há fim de semana nenhum que não se preste esse apoio, que é muito significativo e que não é assim tão normal ser feito em quase nenhuma Câmara deste país. A atração de investimento para o Conselho, as estratégias adotadas também para estimular o crescimento económico e atrair investimento ao Conselho de Redondo. A Redondo Investe era assim, aquele pilar, aquele projeto que na altura tanto contestou, que continuou dentro da gaveta, já saiu fora da gaveta. O que é que dentro deste Redondo Investe já foi feito, está a ser feito, já foi aprovado? Como é que está? Neste momento... Eu sei mais ou menos, só já não quero aqui... Neste momento nós temos conseguido uma dinâmica de investimento, que era isso que se pretendia com o Redondo Investe, que nos deixa muito, muito satisfeitos pelo trabalho realizado. Foi no mandato deste Executivo que o investimento que vai ser feito na Herdade da Palheta veio à luz do dia, foi adquirida pelos novos investidores aquela herdade, e esse investimento que foi feito, que não existia nada com esta dimensão há várias décadas. Aliás, o que tinha acontecido tinham sido investimentos que não tinham avançado. Este não tem dúvidas que vai avançar. Só o investimento que a empresa já fez já ultrapassa os 10 milhões de euros, e é um investimento de 100 milhões de euros. Eu tenho tido reuniões regulares de trabalho com estes investidores. Ainda na próxima semana voltaremos também à mesa para continuar a trabalhar. Tenho acompanhado isso, e foi de facto no Executivo que eu lidero que esta situação de facto avançou. Como avançou também a aprovação, não só com um projeto de interesse municipal, tal como este da Herdade da Palheta, do investimento hoteleiro na Herdade do Freixo, que já tem um projeto de arquitetura aprovado, ainda que se pense que poderá vir a ser remodelado, mas já teve um projeto de arquitetura aprovado, é um projeto de interesse municipal. Como já estão a decorrer as obras de uma indústria alimentar que se vai sediar na freguesia de Montoito, e que vai criar no mínimo pelo menos mais 20 postos de trabalho. As obras estão a decorrer e irá abrir durante o próximo ano. Como também conseguimos já entrar em negociações para mais 2 projetos de investimento significativos. Espalharam em termos hoteleiros, aqueles que estão ou mais adiantados ou ainda mais embrionários, falamos em mais de 500 camas novas, falamos em mais de 150 postos de trabalho diretos. Isso para nós é muito significativo na atração de investimento, e efetivamente só ainda não conseguimos ir mais além porque
quando nós tomámos posse, tinha caído há bem pouco tempo a possibilidade de nós podermos fazer o alargamento da zona industrial de Redondo para a terceira fase. E isto é importante também que seja muito claro. A revisão do Plano Diretor Municipal de Redondo está há muito tempo parada. Felizmente estava, porque efetivamente estamos a tentar fechá-la. Vamos ter a segunda reunião de concertação ainda no mês de dezembro e estamos em querer que em fevereiro, março conseguimos ter a revisão do Plano Diretor Municipal fechada. Mas isto é importante que se diga que desde 2018, já há muitos anos, que foi aprovado em termos de fundos comunitários uma verba de 1.200.000 euros que permitiria ter feito a terceira fase da zona industrial, onde neste momento não temos terrenos. E em 2018 foi aprovado, condicionado naturalmente a que o local onde seria construído não poderia ser zona rústica, tinha que ser urbana. Para isso era preciso fazer uma de duas coisas: ou a revisão do Plano Diretor Municipal ou um plano pormenor para aquela área, na continuidade da zona industrial que existe. Pois bem, foi aprovado em 2018. Em 2019 foi aprovado em reunião de Câmara a elaboração de um plano pormenor, precisamente para fazer esse projeto avançar. E quando nós tomámos posse, nem a revisão do PDM, nem o plano pormenor, nem nada estava feito. E era inviável conseguir fazer uma obra daquela dimensão a acabar dentro dos fundos comunitários, quando nem sequer a revisão do Plano Diretor Municipal estava feita e quando a revisão, de facto, leva o tempo que nós conhecemos a levar. E isto foi mais um entrave que encontramos, mas que efetivamente é só um condicionante. Não vamos olhar para trás e não queremos que isso seja de facto relevante, porque temos que olhar para a frente. E por isso, quando olhamos para a frente, olhamos para estes novos investimentos que eu aqui estou a falar. E isto dá-nos a garantia de que estamos a fazer o trabalho e o caminho certo para criação de postos de trabalho, que era um dos principais fatores da Redondo do Tejo, e atração de investimento. Quantos postos de trabalho podem, portanto, produzir esse equipamento? Com facilidade, os investidores da Herdade da Palheta falam em 100 postos de trabalho e eu só contabilizo 50. Porquê? Porque eu quero contabilizar os diretos. E estou a falar em contabilizar aqueles que são locais. Depois, temos mais esta indústria alimentar, com mais 20, temos a Herdade do Freixo com mais 30, temos aqui logo à vontade, temos aqui pelo menos 100 postos de trabalho. E com os outros investimentos que temos também na área turística, facilmente juntamos mais 50. Um deles também de grande dimensão, não posso falar nele ainda. Estive reunido ontem com um arquiteto de renome nacional, que é quem está a desenvolver o projeto. Um projeto que para a Vila do Redondo será emblemático. Para a Vila do Redondo será emblemático e, de facto, estou em crer que será um sucesso quando avançar. E aí colocamos facilmente mais 50 também. E isto só naquilo que neste momento está em cima da mesa. E daqueles que têm de facto alguma dimensão. Vamos também ter uma outra indústria alimentar em Redondo, na atual zona industrial, se tudo correr bem, a começar a construir no próximo ano. E estamos sempre a falar também 12, 15 postos de trabalho. Este caminho leva-nos a que em 2 anos estamos a fazer um trabalho de base, estamos a sustentar o futuro com a captação deste tipo de investimentos. Mas bem sabemos que não é de um dia que se consegue atrair e no dia a seguir está pronto a funcionar. São processos que de facto levam algum tempo, mas claramente estamos muito satisfeitos com o trabalho que na área do desenvolvimento económico e que na captação de investimento temos feito. Mas não é por acaso. Mas havendo a condicionante, portanto, da zona do parque industrial, as empresas que se queiram instalar têm espaço, o Redondo tem espaço para que elas se instalem? Não tem, infelizmente. Pois. Não tem, infelizmente. Redondo, como sabe, tem 11 adegas. E todos sabemos que a dinâmica económica leva a que, nos sítios onde há uma determinada atividade económica, outras se juntam lá, fundamentalmente até para tirar o benefício das competências técnicas dos trabalhadores, porque trabalharam já em algumas e podem, de facto, ter ali já uma mão de obra qualificada. E tivemos a oportunidade de ter mais uma em zona industrial, mas precisava de 1 hectare e não existia. Ainda tentámos ver se em Montoito conseguíamos, numa área
que não estava a ser explorada pelo proprietário, era privado, seria uma aquisição a um privado. No caso desta indústria alimentar que lhe falei, isso aconteceu, mas no caso da adega não aconteceu porque a área não era suficiente e a localização também não era a que preferiam. Mas isto para dizer o quê? É um condicionalismo muito grande, mas que vamos ter que ultrapassar. Vem o próximo quadro comunitário de apoio. Na estratégia territorial integrada, ela não entrou, apenas entrou a incubadora de empresas, que vai ser aprovada. Mas vamos ter que ir à procura desse desenvolvimento. Mas ainda vou falar mais na questão da zona industrial, já agora, só para rematar aqui o assunto. Pode deixar de fazer sentido uma grande zona industrial em Redondo. Faz sentido alargar a que existe, mas pode deixar de fazer sentido uma grande zona industrial em Redondo se efetivamente o cais de cargas e descargas entre Redondo e Alandroal for construído aqui na via férrea e a plataforma logística e a zona industrial ser efetivamente junto ao cais de cargas e descargas. E para nós é muito confortável se a 4 ou 5 km ou 6 de distância da Vila de Redondo conseguirmos de facto ter esse parque, que não será só nosso, será do Alandroal, será de Vila Viçosa, e eu até já falei isto com os colegas autarcas dos outros municípios e com a CCDR, porque esta visão integrada do território é aquilo que é mais importante nós podermos desenvolver. E também com mais potencialidade de captar fundos para esse investimento do que se formos isoladamente cada um de nós. Recordo-me de falarmos isto há alguns anos, portanto, esta sinergia entre os municípios de influência e pronto, infelizmente que está a acontecer em variadíssimas áreas. Já vamos falar numa delas, nomeadamente o projeto que está a crescer já. Exato, relativamente da Serra d'Ossa. De qualquer das formas, ainda falar-lhe relativamente às acessibilidades. É sempre um problema, já o era, na altura também já há 2 anos, quando iniciou o mandato, era já uma preocupação sua. Alguma coisa mudou? Continuamos em termos de acessibilidades, nomeadamente de transporte? Sim, a questão dos transportes é de facto uma situação problemática ainda, mas na área dos transportes é uma situação que está centralizada a nível regional. Nós não temos o número de circuitos rodoviários suficientes. E por isso, de facto, a Câmara faz um esforço cada vez maior na educação para ir buscar e levar as crianças todos os dias a locais às vezes tão recônditos que são quilómetros em sesmos até chegar à sua habitação. Porque a oferta pública é muito deficitária, mas mesmo muito deficitária. E por isso é que nós já vamos integrar também o projeto do transporte a pedido, um projeto que é o transporte flexível, o transporte a pedido, precisamente que já foi projeto piloto noutros municípios, para tentar de alguma forma também salvaguardar isso. E não é por acaso que de facto o município tem a necessidade de fazer um esforço imenso em transporte diário todos os dias, que além daquilo da habitação, do associativismo, que funciona durante mais os fins de semana, todos os dias de manhã à noite, nos transportes, não só nesta área, mas também nos transportes para promover a Universidade Sénior e as atividades da Universidade Sénior, por exemplo. Nós acabámos de inaugurar há pouco tempo a nova sede da Universidade Túlio Espanca, Polo de Redondo, e vamos centralizando ali cada vez mais atividades. E isso necessita, para as pessoas com mais dificuldade de mobilidade, naturalmente na idade em que estamos a falar, também a necessidade de fazer muito e muito transporte. Mas a questão das acessibilidades não é só este transporte de viatura, é também o transporte que temos que ter nas vias rodoviárias que existem. E essas vias rodoviárias, ainda não há muito tempo, conseguimos, num braço de ferro forte, mas que correu bem com as infraestruturas de Portugal, que fizessem a reabilitação de uma via das muitas que estão degradadas, e agora já fizeram mais uma ou outra via das muitas que estão degradadas pela obra da ferrovia, em estradas municipais, porque temos todos o conhecimento que não há fundos comunitários para este tipo de investimento no futuro. Por isso, naturalmente, terá que ser com o orçamento da Câmara ou com outro tipo de mecanismos financeiros que iremos fazer uma série de pavimentações que vão ter que ser feitas. E temos 4 minutos à partida do nosso tempo, certamente não vai dar. De qualquer das formas, vamos aqui falar de 2 ou 3 temas que eu creio que são importantes
de forma mais sintetizada para chegarmos ao final, com os nossos temas, enfim, falados. No desenvolvimento do turismo. O turismo também fomentou muito, e eu penso penso porque todos sabemos que há atividades a serem desenvolvidas aqui no âmbito da hotelaria. Considerou sempre que a hotelaria, assim, que faria, que transportaria o Redondo além fronteiras. Já transporta, porque já faz a exportação da questão da hotelaria. Na altura falou que gostaria, durante o seu mandato, de ter uma espécie de incubadora para a promoção, para a formação, para a exportação da questão da hotelaria. Como é que está, portanto, aquilo que foi também uma das suas bandeiras, entre aspas, já não gosto muito do termo. A incubadora foi um dos projetos aprovados para fundos comunitários no 2030, no acordo entre a CIME, a incubadora de empresas, onde obviamente entra a holaria, entra toda essa atividade artesanal. Foi um dos projetos aprovados, um investimento de perto de 500 mil euros, que será para ser realizado no início da terceira fase da zona industrial. Não é a zona industrial em si e toda a parte do loteamento, mas é a incubadora naquele local. É um dos investimentos que foi aprovados, como também continuamos com a reabilitação urbana com o bairro António Festas, onde vamos ter também uma Casa da Juventude que também foi aprovada, a remodelação da rede de águas, uma série de outros projetos que é importante falar. Já falamos. Esse é um passo que para mim é fundamental. Para ter esse espaço a funcionar temos que ter pessoas com a competência técnica e com a aprendizagem necessária. Por isso, em conjunto com a SEART e com os nossos artesãos, como é Chico Tarefa e com os outros oleiros, estamos a dar passos e já fizemos os primeiros cursos de iniciação à roda. Não só na parte técnica, mas também na promoção, que é importante, na valorização daquilo que é a qualidade do que se faz, do trabalho que se faz e na divulgação dele. Hoje em dia, aprender a fazer é importante, divulgá-lo também é importante para percepcionar nos futuros oleiros a vontade de poderem abraçar essa profissão. E nesse sentido, não só este trabalho de iniciação à roda, e onde de facto já fizemos cursos em que as pessoas estão a aprender, mas como também todos os outros trabalhos de workshops e de dinâmicas que vamos criando regularmente, como a questão da pintura, que tivemos ainda há poucos dias uma iniciativa, como também outros tipos de trabalhos que vão sendo feitos pela nossa equipa que está nessa área, como o trabalho que continua a ser feito nas escolas e complementado com o centro lúdico também das aprendizagens junto das crianças, mas também na divulgação turística do nosso barro, no sentido de quando fazemos o cozido em lume de chão e fazemos essa divulgação, e quando fazemos também o gaspacho no alguidar de barro, há aqui toda uma atmosfera que, entre parte técnica e parte de divulgação, continuam a promover o barro, continua a divulgá-lo. Já assinámos o acordo com os clubes Unesco e estamos a ultimar a classificação urgente das nossas técnicas de pintura e outras iniciativas que se irão a seguir. Está sempre presente a nossa olaria, mas de facto, como falou muito bem, o pilar principal entre tudo isto é de facto ter a incubadora, e essa sim já está garantido que fica no acordo dos financiamentos do Portugal 2030, o que é um passo significativo. Com certeza que sim. Presidente, a Serra da Ossa também é um dos pilares, enfim, nesta estratégia do turismo muito importante, que hoje agrega, portanto, outros municípios que obviamente fazem parte também do qual a Serra da Ossa faz parte, mas também ainda outros, o caso também de Vila Viçosa, Alandroal, por influência, não é? Alandroal e Vila Viçosa são nossos parceiros fundamentais nessa estratégia. Aliás, quando for conhecida em pormenor a forma como foi desenvolvido este programa de regeneração, que é assim que nós lhe chamamos, da Serra da Ossa, percebe-se claramente que faz todo o sentido que Vila Viçosa e o Alandroal, ainda que eventualmente ligeiramente mais distantes, mas são municípios de influência. São municípios de influência e são municípios onde as dinâmicas da Serra da Ossa depois também têm muito impacto
na visitação e na vivência desses municípios. E é por isso que este trabalho em conjunto é tão gratificante, porque efetivamente não olhou cada um para o seu umbigo e para a sua necessidade, mas olhámos para uma visão comum e alargada das zonas de visitação atrativas da Serra e das vivências e da biodiversidade da Serra. E entre todos, a oferta será diferente, mas toda ela numa lógica integrada. E é isso que é importante. Este trabalho que foi feito, entre todos, é ganhar um patamar, um nível superior de divulgação e de capacitação daquela região. Aliás, eu tive o cuidado no início do mandato de convidar os presidentes de Câmara dos municípios de Borba, Estremoz, Vila Viçosa, Alandroal e as equipas da entidade regional de turismo. E, na altura, o presidente Vítor Silva foi taxativo. Este projeto é para avançar. Porque efetivamente tinha todas as condições para ser um sucesso. Tem sido acarinhado pelas várias entidades e responsáveis. É no seio da própria entidade regional de turismo que está a ser desenvolvido o projeto de candidatura ao turismo de Portugal. Logo, só aí mostra a importância do projeto, mas também mostra a qualidade do trabalho que se pretende fazer, porque ele foi desde a primeira hora incluído na orçamentação dos projetos da entidade regional de turismo. A Serra, que naturalmente nós depois temos feito um trabalho também conjunto, e o último exemplo é o Grande Fundo Serra d'Ossa, também com a marca Serra d'Ossa, desenvolvida em parceria com estes municípios. Este ano foi feito de facto partida de chegada a Estremoz, noutros anos será noutro local, e nós também temos desenvolvido atividades depois em cada um dos nossos municípios para promover isso. Vou-lhe dar outro exemplo: a Gala Nacional do Enoturismo foi em Redondo. Tivemos também em Redondo uma equipa profissional de trail que foi a Salomón a fazer o seu trail camp, porque efetivamente nós também temos uma dinâmica no concelho muito forte. Temos o Trail do Tchugo, que é hoje em dia um momento desportivo fundamental do nosso território, com uma visibilidade extraordinária e com uma extraordinária qualidade, não só da organização, mas também de todo o trabalho que é feito na capacidade de atrair atletas. Em poucas horas esgotam-se as inscrições. E o turismo tem muito mais ainda, tem, além da Serra, uma série de outras áreas que posso falar, porque vai começar a grande rota do montado a fazer o percurso entre Évora e Reguengos de Monsaraz. Temos aqui também a promoção por via do E-Rally, que irá acontecer no próximo fim de semana. E o Redondo Wineland, que podemos nem falar dele hoje, mas também é uma iniciativa turística de grande importância. Nomeadamente na questão do enoturismo. Portanto, temos este, só muito rapidamente, relativamente aqui ao Wineland, qual é o retorno que já sentiu das várias iniciativas, e já foram algumas, nestes 2 anos que se fizeram deste projeto? É o reconhecimento de que Redondo, de facto, tem uma qualidade extraordinária nesta área. Mas tem havido retorno nas adegas, portanto, os produtores... As adegas estão muito satisfeitas com este programa, com esta iniciativa. Aliás, têm estado sempre presentes em massa em todas as iniciativas, porque efetivamente valorizam muito esta proximidade que a Câmara tem perante elas, porque num mundo tão competitivo, não queremos só falar do vinho de cada uma das adegas, mas queremos falar de Redondo, uma terra de vinhos, que o é, porque em termos do nosso setor primário, do nosso setor agrícola, é claramente a atividade mais importante, aquela que mais postos de trabalho diretos e indiretos cria e que mais benefícios consegue promover para as famílias. Estamos a falar em quase 3.000 hectares, 20 milhões de litros de vinho produzidos, e muitas, são centenas de postos de trabalho que aqui estão, muitas famílias dependentes desta atividade. Doutor David Galego, temos sempre este problema, já que andamos há muitos anos e não conseguimos obedecer aqui a tempos. De qualquer das formas, muito rapidamente, a delegação de competências que foram assumidas pelos municípios, na sua opinião, e de forma muito sucinta, pedir isso, enfim, que benefícios tiveram para as pessoas, o que é estas responsabilidades, o que é que trouxeram de melhor à população. Se calhar aqui mais na área da saúde. Na área da saúde, claramente, um ponto-chave. A assunção do espaço físico do Centro de Saúde de Redondo, da nossa parte fomos intransigentes na negociação, e a renovação do AVAC, do Centro de Saúde, teve que ser feita para nós assumirmos essa competência. Foi um investimento de mais de 150 mil euros
que tinha extraordinária relevância para os profissionais de saúde e para os utentes daquele espaço. Tivemos a possibilidade também de negociar a construção de 2 novos postos médicos, 2 novas extensões de saúde, que irão ser realizadas em Montoito e em Santa Susana. Também o revestimento da sala da cadeira de dentista, a cadeira de dentista oferecida pela Câmara há uns anos atrás, mas que não estava a funcionar, e tivemos, o Sr. Ministro da Saúde, quando esteve cá, prometeu-nos que nos colocava ali o médico dentista, mas era necessário de facto fazer um revestimento a chumbo da sala por causa das radiografias. Também foi feita. E este investimento que nós pressionámos para ter que ser feito pelo Ministério da Saúde no bem-estar dos nossos cidadãos, na higiene oral, no ter o dentista, nos novos espaços condignos como extensões de saúde e fundamentalmente ainda no grande investimento que tinha que ser feito a renovação das condições de climatização do Centro de Saúde do Redondo. Nós fomos de facto muito fortes nessa negociação e logo na transferência de competências conseguimos que essas situações fossem todas assumidas, que ainda que a Câmara depois agora também nas construção dos postos médicos vai ter que ter uma contraparte de valor do seu orçamento para investir, mas não deixámos de ter a garantia de que vamos ter em localidades que efetivamente precisam de novas condições para os utentes, vamos também ter esses benefícios. Na altura dizia que em questões de médicos e enfim, de serviços e de prestação de serviços, que o Redondo, enfim, estava a dar a resposta. Sim, infelizmente que sim. Naturalmente estamos preocupados porque mais alguns anos poderemos ter algumas reformas, naturalmente, do corpo médico, mas neste momento as condições com que trabalhamos e a capacidade de resposta para os cidadãos é aquela que nos deixa seguros de que a situação é estável, não é preocupante, não há falta de resposta, há apoio, há seguimento dos munícipes, dos utentes, por isso, de momento, agora não podemos obviamente esquecermos que no futuro, se não houver renovação do corpo médico, podemos ter dificuldades. Vamos ter que saltar a questão do ambiente, portanto, da redução do CO2, não temos mesmo, só perguntar-lhe, houve já alguma redução na fatura da água relativamente a quem reciclava ou não? Só perguntar. Que atenção, o que nós estamos a falar são 2 anos de mandato, não é? Portanto, ainda faltam mais 2. Portanto, aquilo que não estiver feito e que na altura tivesse referenciado, não quer dizer que não venha a ser feito, não é óbvio. Não é? É bom que as pessoas lá fora percebam que estamos a falar a meio de mandato. Posso lhe dizer que um ponto fundamental para podermos promover essa dinâmica é a criação de um ecocentro municipal, para que efetivamente possamos logo começar ali a fazer a reciclagem. Já fizemos a compostagem, já estamos a colocar as ilhas de compostagem, e já inscrevemos também, felizmente, na comparticipação dos fundos comunitários do 2030, o ecocentro municipal, que irá avançar com ou sem apoio financeiro, porque o projeto está quase ultimado. Falta a parte das especialidades e essa reciclagem que tem que ser feita com a compostagem vai fazer com que todos os municípios tenham muito menos resíduos para depositar. E é a partir daí que depois, para aqueles que teimarem em não fazer essa reciclagem, teremos que fazer a diferenciação cada vez mais entre aqueles que reciclam e aqueles que não reciclam. Mas isto também são as metas do ambiente para o futuro, por isso será algo que é transversal a todos os municípios da região. E agora sim, também um tema já abordou algumas questões, mas pronto, vamos aprofundar em pouco tempo, como eu costumo dizer, aqui mais a questão crucial para o desenvolvimento de Redondo são os fundos e projetos. Que fundos temos, quer ainda no 2020, no 2030, no PRR, portanto são as 3 janelas a nível de fundo que temos neste momento. Um já está a terminará portanto a 31 de dezembro, temos depois o 2030, que já sei que pelo menos eu não sabia e foi uma novidade, portanto terem sido contemplados de facto com um investimento de cerca de €500 milhão, o que já é são 3 milhões de euros no total dos vários investimentos. Pronto, então foi o acordo que foi feito da CIMA. Deles que vamos falar. Mas temos que falar também daquilo que fizemos com os do 2020. Porque, naturalmente, os do 2020, estamos agora em fase final de obras de remodelação do Lar da Senhora da Saúde, que ainda que seja elegível, ainda não está garantido o financiamento, mas nós avançamos na mesma com a obra, na esperança que possamos ter, de facto, no valor final do apuramento das verbas,
com participação e a avançar também com a conclusão do posto de turismo, que tinha sido uma obra que tinha ficado embargada, digamos assim, que tivemos de tomar posse administrativa por via da falência da empresa que a estava a desenvolver e que pegámos nela. Ela está em fase final, vai também ter sinalética e outdoors de promoção turística, ainda é um investimento significativo. Avançámos com uma obra em tempo recorde, que foi a remodelação da reabilitação urbana da zona do Castelo, do Arrabalde, na Praça Dom Dinis, que eram fundos comunitários que estavam atribuídos a uma obra que não se tinha iniciado e estavam perdidos. E nós fomos recuperá-los e fizemos a obra, ela está praticamente concluída, mas também acelerámos uma obra que era a reabilitação, que ia dos Lagos dos Duques de Bragança até quase à zona do Castelo, uma dúzia de ruas, um investimento superior a 1 milhão de euros, que estava também praticamente parado, e nós em 2022 e também 2023, falta concluir para aí 5% da obra, a colocação dos contentores que serão ainda este mês, que era uma obra que estava praticamente parada, tinha evoluído muito pouco, e também ao abrigo dos fundos comunitários avançaram, esta até com uma comparticipação menor. A comparticipação era só de 60%, não que não fosse na lógica das outras, mas tinha menos componentes elegíveis do que aquelas que são os habituais. Mas fizemos obras que tivemos que fazer sem fundos comunitários. O Parque Ambiental de Montoito foi financiado por fundos comunitários, mas nós tivemos que concluir um espelho de água no Parque Ambiental de Montoito, porque tinha um lago seco, que eu falei muitas vezes, que não tinha condições de dignidade nenhuma. Fizemos um grande investimento com capitais próprios para poder fazer aquilo e está concluído. Como tivemos que fazer a nossa primeira grande obra com capitais próprios, foi a cobertura do Coliseu de Redondo, que rasgou pouco tempo depois de nós tomarmos posse. São problemas, não vamos agora aqui olhar para trás, nem para o passado, mas são investimentos grandes que têm que ser feitos e fizemos, e está feito. E, de facto, este tipo de projetos que avançaram também ao mesmo tempo, estes com execução de outros que estão a ser elaborados. A questão dos 2 postos médicos que aqui falei, Montoito e Santa Susana, o Ecocentro Municipal, que também está à espera das especialidades, que vai ser construído paralelamente com o novo Centro de Recolha Oficial de Animais, para o qual também até já temos uma verba adiantada de financiamento e que estamos a ultimar as especialidades, porque ainda não os conseguimos ultimar. Há quantidade imensa de projetos que estão a ser desenvolvidos, porque também fizemos projetos para de 2 creches, uma em Montoita e uma em Redondo, e para um serviço de apoio domiciliário nas aldeias de Montoito. Projetos feitos pela nossa equipa técnica. Ainda não fizemos projetos fora, sempre com a prata da casa, com um esforço enorme dos nossos técnicos. E estamos com aquele da Serra d'Ossa, porque também tem uma parte de infraestrutura física com um projeto de arquitetura. É de facto uma quantidade muito grande em tão pouco tempo, alguns já que se vêem na rua, que já estão feitos, e não é pouco. Toda a intervenção que foi feita em termos de obra de ruas de reabilitação urbana, que até naturalmente teve que ser feita às vezes em agosto, onde nós tínhamos que cortar a água consecutivamente, e trouxe condicionalismo na vida das pessoas, e que nós tivemos que assumir esse desconforto da população, porque aquilo não podia parar, porque os fundos comunitários não podiam deixar de ser executados, e tivemos que assumir. Às vezes é difícil tomar estas decisões, mas temos que as tomar, porque o futuro depois traz sempre muito mais benefícios do que aquele prejuízo efetivamente que aconteceu. E tudo aquilo que está a acontecer neste momento, e na verdade temos seguramente aqui um leque de obras já feita em tão pouco tempo, que é muito significativa, e quando fecharmos aquelas que estão a terminar, que estamos a acabar, é bastante investimento. Para lhe dar uma ideia, nós, no ano de 2022, fizemos mais investimento em despesa de capital, este investimento de obras, do que quase todos os anos da última década, com exceção de que de 2017 e 2021 foram anos de eleições. Só em 2017 e 2021 é que houve mais investimento em obra do que aquilo que nós fizemos em 2022, foi o nosso primeiro ano de mandato. E em 2023 vamos fazer mais. Isto para dizer que era necessário fazê-lo.
Era necessário fazê-lo neste aspecto que já falei, mas era necessário fazê-lo, porque também encontramos um património muito degradado. Nós tivemos que fazer intervenções fortíssimas na piscina municipal, nós tivemos que fazer uma quantidade de intervenções de reabilitação de espaços, da enoteca, da biblioteca, de uma série de edifícios, e muito ainda tem que se fazer. Naturalmente, e os números depois não mentem, fizemos mais investimento em 2022 que quase todos os anos da década anterior, com exceção destes 2 anos de eleições. Presidente David Galego, vamos mesmo que introduzir aqui o último tema, e o último tema é financeiro. A autarquia de Redondo foi sempre referenciada, enfim, por antigos autarcas, como sendo uma Câmara que respirou sempre bem, que foi financeiramente, que teve sempre muita estabilidade financeira, enfim, uma autarquia que mais ou menos estaria sempre confortável no plano financeiro. Mantém-se. Os números são conhecidos todos, felizmente, hoje em dia é fácil perceber isto. Quando nós tomámos posse, tínhamos um saldo de gerência de 1.200.000 euros. Um número muito claro. 4 anos antes, o saldo de gerência da Câmara Municipal de Redondo era de 3 milhões de euros. A Câmara não fez financiamentos de relevância, tirando uma viatura, um autocarro, um caminhão de lixo, nada assim de relevante. Isto é, a Câmara Municipal de Redondo tem, desde essa altura, pelo menos desde essa altura, desde 2016, um déficit corrente na ordem dos 400-500.000 euros. Isto é, a cada ano que passa, a Câmara não consegue ter receita para fazer face às despesas. E, isto é, em média, tem menos 400-500.000 euros de receita do que aquilo que tem de despesa. Estamos a falar da despesa corrente. Porque a parte do investimento é compensado com fundos comunitários e vai-se gerindo, sendo que, também vou dar aqui um exemplo, também investimos numa biblioteca móvel nova quando a outra tinha 30 anos e também fizemos esse investimento. Uma viatura elétrica de limpeza urbana, isto são investimentos. Mas, voltando aqui ao tema, isto é, em média, houve um desgaste do saldo da conta de 500.000 euros ano. Foi assim até nós tomarmos posse. Isto diz-nos a história e diz-nos aquilo que é a realidade. E até tenho que lhe dar aqui um exemplo, que é um exemplo bastante interessante. Quando nós olhamos para as nossas famílias, e fazendo aqui uma analogia muito simples, quando nós temos 1.200.000 euros num orçamento de 12 milhões, se fizermos uma analogia para o nosso núcleo familiar, nós temos, é uma família que tem 12.000 euros de despesa ano e tem na sua conta de poupança 1.200 euros. Fazendo esta comparação simplista, mas que é fácil em termos de analogia, isto é, uma família olhar para a Câmara ter 12 milhões de euros de orçamento, isto é, em média tem 1 milhão de euros de despesa mês e tem um saldo de 1.200.000 euros na conta. E tem um desgaste de 500.000 euros todos os anos. Numa família, nunca será uma família rica se tiver 12.000 euros de despesa e tiver 1.200 euros na sua conta. Isto nunca é uma família rica. Já correu, portanto, o empréstimo bancário? Não fizemos nenhum financiamento bancário. Continuamos a gerir com um esforço brutal, com uma inflação assustadora, com o aumento dos salários, felizmente para os nossos trabalhadores, mas nós somos a Câmara do país que mais peso tem de salários na despesa, por isso veja um volume de aumento de salários, 500-600 mil euros no ano de 2023, em termos de custo adicional com salários. Nós fechámos o ano de 22 com 900 mil euros, mais ou menos, de saldo de gerência, isto é, tivemos uma redução de 300 mil euros, mas com um pormenor importante. Recebemos nesse ano das transferências do Orçamento de Estado menos 500 mil euros do que tínhamos recebido em 2021. Logo, até poderíamos ter ali um superávit em termos destas contas, se tivéssemos esse valor. Em 2023, ainda que tendo recebido menos dinheiro do Orçamento de Estado que em 2021, recebemos menos dinheiro do Orçamento de Estado em 2023 do que em 2021, ainda assim conseguimos manter uma situação estável. Vamos terminar o ano na ordem dos 400 mil euros,
cá estão os tais 500 mil euros, só que estes 500 mil euros têm duas nuances muito importantes. Um grande investimento que foi feito em 2022, que já aqui eu falei, um grande investimento que está a ser feito em 2023, que também já expliquei como é que ele aconteceu, nas obras todas que aqui estão, as atualizações salariais duas vezes que aconteceram e uma inflação brutal que nós temos sentido e todos nós lá em casa sabemos o quanto custa hoje em dia a alimentação face àquilo que custava há um ano atrás. Quanto é que custa o seguro, quanto é que custa o gás, quanto é que custa o combustível, coisas que nós gastamos todos os dias. Mesmo para terminar e encerrar isto para dizer que com um esforço enorme e de facto aquilo que tem sido a estabilidade da Câmara neste momento tem sido à custa de um esforço enorme. Porquê? Necessariamente a Câmara deveria ter, há muito tempo atrás, e vai ter que o fazer, quando a Câmara tinha 1 milhão de saldo de gerência, deveria ter, como todas as outras têm, 3 ou 4 milhões de dívida financeira e tinha 4 ou 5 milhões na conta e sobrevivia de facto muito facilmente, porque a dívida faz o pagamento ao longo dos 15, 20 anos, como acontece nas famílias com o seu carro e com a sua casa. Portanto, é isso que vai fazer no próximo ano, 2024, porque se fica com um saldo de gerência de 400 mil euros, com certeza não vai conseguir fazer, implementar e executar os projetos que aqui hoje falou que estavam previstos para o próximo ano. Nós, para as despesas correntes, vamos continuar com este trabalho muito apertado, dia a dia, de contenção, que tem que ser, mas nas despesas de investimento, porque o Conselho precisa desse investimento. Vamos ter, para lhe dar um exemplo, para fazer pavimentação, e nós precisamos de gastar 500 ou 600 mil euros em pavimentações de arruamentos. Não há outra hipótese que não seja esse o modelo. Obviamente, eu não decido nada, não tenho maioria na Assembleia Municipal. Eu tentei fazer 2 financiamentos pequenos, que eram importantes, foi precisamente para a cobertura do Coliseu, que era uma obra que tive que fazer à pressa, tivemos que fazer à pressa porque aquilo de facto estava naquele estado, e para fazer o espelho de água no Parque Ambiental de Montoito, precisamente porque aquilo não tinha condições condignas para o usufruto da população. E foram recusados em Assembleia Municipal. Mas as obras estão lá feitas, com o esforço financeiro que tivemos que fazer de gestão. Mas fazia-me todo o sentido que essas obras pudessem ter o apoio para nós termos de facto mais folga. Até para, num ano mais difícil, podemos ainda reforçar um bocadinho mais os apoios sociais e os apoios à educação e os apoios aos nossos jovens, como já expliquei aqui no início da entrevista. Muito obrigada. Agora vamos sim à participação de cidadania. E os telefones estão abertos da Rádio Campanário, ao 268-980-222. Já sabe, se quiser colocar alguma questão, se está no redondo ou não, quiser colocar alguma questão ao Presidente da Câmara Municipal de Redondo, é agora. 268-980-222. É assim mesmo. Soltrando 268-980-222. Enquanto não surge um telefonema, e se não surgir, temos aqui alguns dos municípios que querem, enfim, também falar ao Sr. Presidente e de sua justiça. Normalmente, não me debruço muito sobre essa opinião política. Não tenho grande opinião. Ainda é um jovem. O que é que nesta área, portanto, dos mais novos, deveria também, enfim, ser mais impulsionado ou mais dinamizado? O emprego acho que era importante. Aqui o emprego do nosso conselho acho que era importante para os jovens. Atrair empresas? Sim, empresas, e acho que se procura emprego para os jovens, não, digamos, não procurarem fora, não irem para fora, para ficarem aqui no conselho. Acho que isso era importante. E que pergunta gostaria de fazer ao Sr. Presidente que está hoje? Não tenho nenhuma questão, porque não. Olha, o trabalho é para se ir, acho que é para se ir fazendo, né? Desde que seja bem feito ou não, mas pronto, tem que se ir fazendo, temos que ir trabalhando. O meu bem-estar sou eu que vou fazendo, claro, procuro o meu bem-estar, mas eu não gosto muito de discutir política. Presidente, não será bem discutir política, era a minha opinião sobre, enfim, o seu conselho,
De qualquer das formas, o João deixa-me a nota que é preciso atrair investimento para a criação de emprego. E nesse sentido, aqui o início da nossa conversa penso que foi de facto elucidativo do trabalho de base, porque leva anos a construir esse processo e todo o trabalho que tem sido feito nessa área, à exceção desta situação que foi a impossibilidade de alargarmos a zona industrial, que era muito importante, mas vamos ter que o fazer de uma forma ou de outra. Todo o outro trabalho que nós temos desenvolvido neste Executivo, desde logo com os projetos que lhe falei aqui no início, e um que não quis nem podia de facto ainda abrir o espectro dessa informação, estamos a falar em postos de trabalho que felizmente são mais que suficientes para o número de desempregados do Conselho, mas também não é só isso que se pretende, é de facto criar ali atratividade, e estamos de facto no bom caminho. E agora vamos ouvir o César Cristo, também de Redondo Claro. César Cristo, acho que vai, podia ir melhor, mas a gente também dá pouco tempo. Mas me diz que podia ir melhor, em que áreas é que já podia ter sido melhorado o Conselho? Não sei especificar, mas a nível de limpeza das ruas, podia estar mais. Acho que está um bocado abandalhado. De resto, não tenho grande coisa a dizer. Acho que há pouco tempo ainda tem que provar mais um bocadinho. Hoje, e aqui na presença do Sr. Presidente David Galego, que pergunta lhe gostaria de fazer? Não tenho nada em concreto perguntar. Eu até sou amigo dele, gosto muito dele. Pronto, agora tenho que mostrar o trabalho que tem para fazer. E acha que nos próximos 2 anos... É sempre isso, acho que é uma pessoa que tem, se calhar também não o deixou trabalhar como ele gostava, mas a gente depois vê. Na sua opinião, quem é que não deixa trabalhar o Presidente? Houve um bocado de, quando ele entrou, a nível dos empregados na Câmara, um bocado de revolta, salvo erro, não sei, se calhar não fazem o que ele gostaria que fosse feito, mas acredito que ele consegue fazer alguma coisa. Presidente, o que é que tem a dizer a este comentário, portanto, do César Cristo? Sentiu quando entrou... Falou na questão da limpeza urbana, que acho que temos melhorado substancialmente. De facto, as pessoas às vezes afligem-se e com a questão das ervas. Aliás, vimos-nos obrigados até a construir um armazém para os herbicidas, para os produtos fitofármacos, precisamente para poder fazer um trabalho de aplicação, que tínhamos de ter uma zona, e este ano já se nota muito menos, também não queremos ser muito exaustivos nisso. A zona central tem um trabalho de facto muito bom da qualidade dos nossos trabalhadores na questão da limpeza. Ainda não estamos a conseguir necessariamente ir a todos os locais com a regularidade que gostaríamos. Lá está a questão da necessidade de mais recursos humanos, já tendo este peso salarial tão grande, criarmos de facto zonas específicas onde vamos, mas não na parte mais limítrofe, com a regularidade necessária, mas ainda assim, hoje em dia, chegamos à Vila de Redondo e não compara nada mal com muitos sítios. Há outros locais onde também já conseguimos dar um passo em frente, dar aqui o exemplo de Santa Susana, onde já temos também uma pessoa a tempo inteiro nesta tarefa. A Serra da Alça ainda não tem e precisa ter. São passos que vamos continuando a dar, tirando alguma situação mais pontual na questão da limpeza. Toda a zona central da vila está, acho eu, com condições muito agradáveis, e tenho perfeita noção que é preciso ainda alargar muito mais o número de visitas, digamos assim, às zonas mais limites. E agora vamos ouvir o Domingos Celestino. Vai fazendo lá a maneira dele, se calhar. Que coisas é que foram já importantes que este Executivo tenha feito? Eu não estou a par disso. Então diga-me, que pergunta gostaria de fazer ao seu Presidente? Melhorasse isto, tivesse melhor para a gente e para ele. O que é que precisa de ser melhorado? Fazer ir para a vila, coisas que pudessem fazer, sei lá. Relativamente aos mais idosos, aos maiores. Olhar para a gente e por reformada, é assim. E tem olhado? Tem.
vai dando qualquer coisa. Ajuda, às vezes aí, nos medicamentos e essas coisas assim, vai ajudando. Portanto, está satisfeito com este executivo? Estou. Pronto, tem aqui com certeza um possível voto se candidatar às próximas eleições. Presidente, é isto, portanto, os municípios também a reconhecerem, enfim, aquilo que sentem, que é o seu bem-estar, como falávamos no início desta entrevista. Ainda temos mais. Temos a Florinda. Acho que está bem, mais ou menos, vai indo. Já está a fazer coisas boas, né? Está a fazer coisas. Andar bem na estrada, está a fazer coisas que é preciso, pronto, coisas que a gente às vezes até nem sabe, né? E então acho que vai bem. O que é que melhorou a vida das pessoas estes 2 anos? Olha, nem sei, a gente tem trabalho, né? Ele vai metendo as pessoas do desemprego, vai metendo estas pessoas mais precisam. É assim. Há sempre a melhorar? Há muita coisa. Há muita coisa, olha, falta aqui mais uma empresazinha para as pessoas novas, né? Novas se empregarem, para não irem tão longe, para não sair do nosso país. Eu tenho um filho lá fora, por isso é que é tudo assim. Mas pronto, ainda a melhorar muito e acho que ele até lá, se calhar há de ir fazendo, né? E agora, qual é a pergunta que gostaria de fazer ao Sr. Presidente? Para melhorar tudo o que faz falta. Está a perceber? Faz falta. Há muita coisa ainda que faz falta muito ele melhorar. Até estes 4 anos, pode ser que Deus queira que esteja mais outros 4 anos, né? A gente não sabe. Além enfim, atrair empresas para o Conselho e de tantas coisas que lhes faz falta, qual era a outra prioridade? Ajudar os mais necessitados, não? Muita gente precisa. É assim, é o nosso povo, não é? E É o mesmo. povo tem sempre É o razão, povo. felizmente. É verdade. E também tem razão aqui a Florinda quando diz que às vezes não percebe bem, ou não tem noção do que está a ser feito porque ainda não consigo percepcionar isto. Muitas das vezes responsabilidade nossa porque não divulgamos tanta coisa que efetivamente estamos a fazer. Aliás, estes momentos de entrevista também são importantes para isso, que se calhar há assim uma série de projetos ou até obras já feitas que às vezes a população nem se apercebe delas porque faz parte do nosso dia-a-dia e como nós não gostamos de fazer tanta publicidade assim sobre as coisas, acabamos por andar no nosso dia-a-dia a trabalhar imenso, mas comunicamos às vezes pouco esse trabalho que é realizado. Também aqui um alerta para nós comunicarmos mais à população estes benefícios todos que têm vindo a ser já realizados pelo Executivo que está em 2 anos já em funções. E agora fechamos com a chave de ouro com o Francisco Sousa. Sou Francisco Sousa de Redondo. António Carlos de Sousa. Bom, não tenho muita ligação com ele, mas tenho a dizer bem do Sr. Presidente. Mas acha que o Conselho está diferente? Não, tem se interessado por muitas coisas do Conselho, sim, senhor. E neste caso, o que é que gostaria, enfim, que pergunta gostaria de fazer ao Sr. Presidente e ele hoje que está aqui para dizer? Não tenho nada, tenho simplesmente a dizer-lhe, agradecer-lhe aqui tudo que é feito pelo Conselho e pelos habitantes dele, porque é uma pessoa honesta, uma pessoa séria, uma pessoa que, pronto, vai pelo caminho da verdade. Pronto, como eu tenho 74 anos e nunca gostei de falsidade. E eu também acho que o Sr. Presidente quer, sim senhor. Então, para mim, o Sr. Presidente está no caminho direito, está a fazer, se calhar até o possível, os impossíveis. Mas todos nós erramos, há coisas que o Sr. Presidente se calhar também erra, mas eu não tenho nada a dizer contra o Sr. Presidente. Presidente David Galego é a voz do povo. Portanto, estas palavras para terminar uma entrevista só o podem deixar de coração cheio. Claro que sim, porque claro que todos nós erramos e
obviamente que já cometi erros que não voltarei a cometer, irei cometer outros à frente, que isto é uma vida de aprendizagem, mas só quem faz é que erra. E felizmente temos feito também um trabalho que merece reconhecimento em termos de mérito de uma franja muito significativa da população pelos benefícios que temos vindo a conseguir atribuir. Agora, há aqui um caminho ainda longo a percorrer, naturalmente, não se constrói em tão pouco tempo tudo aquilo que nós queremos, mas deixa-nos confortáveis e satisfeitos que olhem para nós com pessoas de bem, com pessoas empenhadas, que muito trabalham, que muito se esforçam para o bem do seu concelho, e o bem do seu concelho é o bem dos seus municípios e é o bem de todos nós que no redondo nos sentimos de facto pessoas especiais, porque adoramos aquela terra, a sua cultura, as suas gentes, a sua forma de estar, a nossa simplicidade, a nossa proximidade, e é isto que a mim de facto me deixa muito grato pela função que exerço, e naturalmente tudo farei, e não é uma questão de eleições, é tentar deixar o meu cunho pessoal, do meu trabalho, do meu empenho, do meu esforço, para que no futuro a população da minha terra, aqueles que comigo partilho todos os dias a rua, fiquem de facto com melhores condições de vida. Bem, Sr. Presidente, chegamos então ao final, mas com uma questão. 4 anos continuam a ser pouco e 12 a serem demais? Completamente. Continuo exatamente com essa mesma perspectiva. 4 anos são pouco, porque nós quando começamos a realizar os projetos, aqueles que lhe falei que vão iniciar-se no próximo ano, outros em 2025, vamos querer vê-los crescer até ao fim e ser realizados até ao fim. Nós captámos o investimento da Herdade da Palheta, que eu tenho certeza que será um sucesso, mas ele neste mandato ainda não vai estar a funcionar. Estamos neste momento em revisão do plano pormenor, o arquiteto internacional que ganhou o concurso está a fazer esse trabalho, depois há toda a área do ambiente, uma série de processos burocráticos que têm a ser ultrapassados. Falava com um dos responsáveis do investimento agora há 15 dias atrás, ele dizia-me que queria eventualmente tentar fazer a apresentação do projeto ao público este ano ainda, mas mais porventura no final do próximo ano. Isto quer dizer que estamos a falar da apresentação pública do projeto, daí até a construção estar realizada. Eu tinha-lhes lançado um grande desafio, que era 2027 Capital Europeia da Cultura, porque é um hotel que irá ter uma base cultural muito forte, mas de facto eles não conseguiram avançar à velocidade que é normal, num projetos desta dimensão não se consegue avançar. Isto para dizer que de facto 4 anos é muito pouco, quando se quer ver nascer e se quer ver construído aquilo que é a ambição de um autarca. E naturalmente, se Redondo me der a oportunidade de ser Presidente da Câmara Municipal durante 8 anos, será a altura certa para procurar outros desafios, que eu nunca gosto do mesmo desafio durante muitos e muitos anos. Foi assim na minha vida profissional, será aqui também, nesta que também para mim é uma profissão. Vou daqui para casa preparar o Excel do orçamento, depois de já ter sido trabalhado obviamente também pelas equipas técnicas, e são dias e dias e noites de trabalho intenso, desgastante, mas gratificante. Qual é o valor do orçamento para este? Serão 13 milhões de euros. Há um aumento. Há um aumento. De quanto? Nós vamos ter um aumento de €500 mil, mais ou menos. Pode ir até, depois consoante o saldo de gerência, pode ir até 800, 900 mil euros. Porque de facto este ano recebemos das transferências do Orçamento de Estado mais €1 milhão, que naturalmente com a atualização salarial também será quase todo consumido. Mas ainda assim recebemos mais do que recebemos em 2023. O facto de não ter maioria na Assembleia tem condicionado, ou considera que lhe pode condicionar este ano que aí vem agora, 2024? É assim, eu estou em crer que todos os eleitos querem o bem-estar da população, querem que se construa os caminhos para o futuro, naturalmente
fico desgostoso quando nós queremos financiar a obra, como tentámos fazer o ano passado e não foi aprovada. E se a postura for a mesma? Não, estou convencido que haverá seguramente aqui, até porque aquilo de facto também foi um processo que foi conduzido já, era necessário acelerar as obras. Estou convencido que nesta negociação do orçamento conseguiremos encontrar pontos nesse sentido, porque não consigo acreditar que nenhum eleito queira nos impedir de fazer obras só por mera intenção eleitoralista para as próximas eleições. Impedir-nos de fazer a obra que a população necessita só porque querem evitar que nós façamos aquilo que a população precisa para tentar depois, em campanha eleitoral, vir dizer que não foi feita. Eu não acredito nisso. Eu acho que qualquer eleito, seja ele qual for, quer o bem-estar da sua população. Por isso, estou plenamente convencido que naquilo que seja projeto importante, estruturante, não deixaremos de contar com o apoio da maioria, ainda que em minoria na Assembleia. Aceitou propostas, portanto, da oposição no Orçamento de Estado, para o Orçamento de Estado e para as opções do plano? No ano passado aceitei e este ano vou aceitar na mesma. Muito obrigada, Sr. Presidente. Já sabe, foi um programa em direto. Amanhã, quem não teve a possibilidade de ouvir hoje, é diferido a partir das 10 da manhã na Rádio Campanário. E, enfim, depois de tudo aquilo que for plataforma da Rádio Campanário, será disponibilizado em vídeo. Não ouvirá quem não quiser ou não estiver interessado, porque as oportunidades serão muitas para quem não ouviu em direto e não teve essa possibilidade de perceber qual é o balanço que o Dr. David Galego, Presidente da Câmara Municipal de Redondo, faz dos seus 2 anos à frente da autarquia de Redondo. Muito obrigada. Muito obrigado eu também à Rádio Campanário, aos nossos ouvintes e aos municípios de Redondo também por ouvirem e acompanharem este programa. Deixar só uma nota, mesmo dia 24 teremos então em estúdio, desta vez nos estúdios também da Rádio Campanário no Alandroal, o Presidente da Câmara Municipal de Alandroal, Dr. João Grilo. Teremos também no dia 28 nos estúdios em Vila Viçosa o Presidente da Câmara Municipal de Elvas, Comendador Rondão de Almeida. Teremos no dia 29 também nos estúdios em Vila Viçosa o Presidente da Câmara Municipal de Estremoz, Dr. José Sadio. Muito obrigada e até ao próximo programa Participação de Cidadania. Muito obrigada.